¿Quién no se acuerda de estas imágenes que dieron la vuelta al mundo? 21 hombres de entre 23 y 47 años fueron secuestrados por terroristas islámicos del Daesh. Les decapitaron por no convertirse al Islam. Enfoca a Gaber Mounir, uno de los jóvenes arrodillados, se puede leer en sus labios el susurro de estas palabras: Ya Rabbi Yasú, que quiere decir: oh mi Señor Jesús. Para ser honesto, Su santidad por la Iglesia Católica. El decapitado número 21 no era copto ni cristiano. Su nombre era Matthew Ayariga. Fue reconocido en el vídeo por un amigo. Era natural de Ghana y en Libia vivía y trabajaba con el grupo de cristianos hasta dar la vida por el mismo Dios de todos ellos. Cuando los terroristas le preguntaron si rechazaba a Jesús y aun sabiendo que iba a ser asesinado, dijo sin ambajes: su Dios es mi Dios. Matthew confesó a Cristo com sua sangre. Olá meus irmãos e minhas irmãs, seja bem-vindo a mais vídeo do canal A Voz do Terceiro Anjo. O tema da nossa mensagem está em Gênesis capítulo 6, falando sobre a maldade do homem. Nós entendemos que no tempo passado o pecado agravou grandemente em várias nações. No tempo atual, do tempo do fim, as nações estão cada vez mais se entregando às práticas pecaminosas. O pecado parece que faz parte da vida das pessoas, só que não sabem elas que quando o pecado atingiu a medida da paciência de Deus, Deus fez juízo sobre a terra. Por isso que a nossa mensagem fala um pouco sobre a maldade do homem. Eu acho que vocês assistiram alguns vídeos anterior, ao início da mensagem. Esses vídeos indicam o caminho que leva o pecado, que é o caminho da morte. Em Romanos capítulo 6, verso 23, diz que o salário do pecado é a morte. E nós sabemos que quando nós damos liberdade ao pecado, damos oportunidade para que o pecado domine a nossa vida, nós caminhamos no caminho de morte. Veja as fotos que vai ser publicada aqui, do meu lado esquerdo. Essas fotos simbolizam a decisão de cada um de nós em questão de buscar aquilo que satisfaz o nosso coração. Seja esses jovens que morreram aí na chacina, sejam desastres que, pela consequência da negligência humana, levou muitas vidas para, para a sepultura. E nós vemos que tudo isso é a maldade do coração humano que vem degradando cada vez mais. Esta mensagem ela tem como título, a maldade do homem, porque o desígnio do coração humano é mau, continuamente mau. E a palavra de Deus, aqui no capítulo 6 de Gênesis, fala um pouco sobre isso. E eu convido a você, antes de nós começarmos a leitura da palavra de Deus, a fechar os seus olhos e a orar comigo para que nós possamos compreender o real sentido das palavras do Senhor sobre aquela geração. E isso também serve para a nossa geração, porque iremos estar fazendo a leitura de outros versículos secundários para que nós possamos compreender o início e o fim do propósito de Deus aqui nesta terra. Feche seus olhos e ore comigo. Graças te damos, ó Pai, por todo o privilégio. Graças te damos, Senhor, pelo dom da vida. Pedimos, Pai, sabedoria e discernimento espiritual. Pedimos que o bom e maravilhoso Espírito esteja conosco, nos guiando e nos orientando. Afasta de nós, Senhor, os pecados. Afasta de nós, Senhor, as tentações, os desejos pecaminosos, para que nós possamos ter uma mente santa, direcionada somente à adoração ao Teu nome, Senhor. É o que eu te peço e te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. A nossa leitura vai começar a partir do versículo 1, que diz:
E aconteceu que quando os homens começaram a se multiplicar sobre a face da terra, filhas lhes nasceram. E os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram belas, e tomaram para si esposas de todas que escolheram. E o Senhor disse: Meu espírito não contenderá sempre com o homem, pois ele também é carne. Porém, os seus dias serão de 120 anos. Deus determinou quanto tempo de graça daria àquelas gerações. E uma das coisas bem interessantes é que nós analisamos o texto e o seu contexto, nós percebemos que os servos, os filhos de Deus, que possivelmente são aqueles que obedecem a Deus, que são chamados filhos de Deus, e as filhas dos homens, que são a descendência de Caim, que pratica o pecado, que gosta da imoralidade sexual e de todas aquelas coisas que trazem abominação diante de Deus. O que é que eles fizeram? Eles tiveram relações e nasceram filhas e filhos misturado, mestiço. Misturou duas gerações. Uma que conhecia o Senhor e outras que conhecia, mas desobedecia ao Senhor. Interessante que o Senhor determina 120 anos para que aquelas gerações se arrependessem dos seus pecados, confessasse Deus como o único Deus soberano acima dos céus, na terra e debaixo da terra. Só que muitos daqueles, no lugar de glorificarem a Deus, glorificaram a si mesmo, praticando em torpeza, pecados abomináveis diante de Deus. O versículo 4 diz: Havia naquele tempo gigantes na terra, naqueles dias, e também depois disso, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens, e elas lhe geraram filhos, e estes se tornaram poderosos, que eram na antiguidade homens de renome, ou seja, homens poderosos, homens de cargos, homens de renome. Nós podemos perceber aqui que no mundo atual que nós vivemos, não está diferente. A sexualidade tem mudado, o casamento tem mudado, o relacionamento tem mudado. As pessoas hoje não têm princípios acerca daquilo que Deus estabeleceu. Se você perceber que no tempo passado, Deus estabeleceu o princípio acerca do casamento, e haveria dentro do matrimônio um princípio, que deveria casar, mas casar com uma pessoa que fosse parente próximo, que tivesse a mesma fé, que adorasse o mesmo Deus, que temesse ao Senhor e obedecesse aos seus mandamentos. Mas eles, os filhos, servos de Deus, os filhos de Deus, olharam e viram que as filhas dos homens eram mais charmosas, mais bonitas, mais famosas, e fizeram relações. E dessas relações nasceram filhos. E desses filhos foram homens grandes, poderosos, e homens, na verdade, de renome, né? Olha o versículo 5. E Deus viu que a maldade do homem era grande na terra, e que toda a imaginação do pensamento do seu coração era apenas vil, continuamente vil. Às vezes as pessoas tentam manipular alguma questão sobre a nossa natureza pecaminosa. E muitos pregadores, teólogos, pastores, membros negros, dizem que por esta questão nós continuaremos na prática de pecados até a volta do Senhor Jesus. Isso é uma coisa abominável diante de Deus. Porque até então Deus abomina o pecado, e se nós continuarmos na prática, que é totalmente diferente de uma natureza, a prática é uma decisão, a natureza é uma herança que você herdou. É interessante que Deus está falando aqui que os desejos dos corações daqueles homens era vil.
E através dos seus desejos, eles não criaram uma barreira para se separar dessas práticas. Eles se entregaram completamente ao pecado. A prática da fornicação, a prática do adultério, do roubo, do falso testemunho, da mentira, de tudo isso que causa desonra diante de Deus, e também práticas abomináveis como a adoração aos ídolos, que são pedra, barro, madeira. Tudo isso gera abominação diante de Deus. Interessante que o versículo 6, eu quero que vocês prestem atenção, Gênesis capítulo 6, verso 6. No verso 5, Deus diz que a maldade do homem, o pensamento, era grande. A maldade do homem era grande e o pensamento era vil. Só que olha o que é que o próprio Senhor diz no versículo 6. E arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem na terra, e isso o afligia em seu coração. Não é que Deus se arrependeu completamente das suas obras, das suas mãos. Não é que Deus se arrependeu da criação de Gênesis capítulo 1 e capítulo 2. Não é que Deus se arrependeu de criar o ser humano por completo, porque Deus diz, eis que era muito bom a criação do homem. Mas na linguagem original, esse texto, ele se descreve como se Deus estivesse completamente triste com um procedimento que aquela nação e aqueles descendentes de Noé tomaram o seu rumo. Qual foram o seu rumo? O rumo de pecado. Da mesma forma, Deus olha para nós atualmente e o seu olhar é de tristeza, de angústia. Diz assim que Deus, isso o afligia em seu coração, ou seja, Deus estava triste de coração, vendo toda aquela magnitude de pecado sendo acometidos no mundo. Agora pare para pensar nesse vídeo que passou anteriormente, nessas fotos que foram publicadas aqui. Para pensar uma coisa. Será que a violência no tempo do Gênesis para o tempo atual mudou? Será que naquela época estava pior do que no nosso tempo? Claro que não. O nosso tempo está cada vez mais degradado no pecado. As pessoas estão acostumadas de dizer que pecado não é pecado. E dizer aquilo que é certo é errado. E o que é errado é certo. O profeta Isaías diz que ai desses que proferem essas palavras. Que diz que o amargo é doce e o doce é amargo. Nós temos que entender que a nossa natureza, ela não é pecado diante de Deus. Mas a decisão de ceder à tentação que vem diante de mim gera uma transgressão, porque é quebra da lei. O versículo 7 diz, e o Senhor disse, eu destruirei o homem a quem criei da face da terra, tanto o homem quanto o animal, e as coisas rastejantes e as aves dos céus, pois me arrependo de havê-los feito. Deus estava completamente triste com a entrada do pecado na terra. E Deus viu que o homem poderia se destruir a si próprio. Deus queria preservar diante daquela geração alguém que sejasse justo. Só que havia uma pessoa justa. E esta pessoa está aqui no versículo 9 que diz, e estas são as gerações de Noé. E Noé foi um homem justo, perfeito nas suas gerações. E Noé andava com Deus. Ou seja, dentro das gerações, das questões que aconteceu no tempo passado, Deus viu Noé, um homem justo, perfeito. Eu quero até deixar uma coisa bem interessante aqui.
no Tratado de Teologia Adventista, para aqueles que dizem que não, nós continuaremos pecar porque a nossa natureza é pecado. No Tratado de Teologia Adventista, na página 289, essa parte aqui, ó, que está marcada, olha o que diz aqui. Diz assim: herdamos esse distanciamento de Deus. Ou seja, distanciamento de Deus é a nossa natureza. É uma herança. E aqui diz: mas a propensão para pecar. Ou seja, a nossa natureza tem propensão para pecar. Ou seja, a nossa natureza diz, olha, isso aí é fácil. Só que se você ceder é pecado. Se você não ceder, não gera pecado diante de Deus. Mas olha o que diz: as tendências iníquas, os apetites pervertidos, a degradação moral, bem como a degeneração física, a tendência para pecar ou tentação para pecar não é pecado. Ou seja, a tendência para pecar, né? Para pecar. Ou tentação para pecar não é pecado. O que é pecado? Na verdade, se nem a tendência e se nem a tentação é pecado, aqui responde: estas coisas não constituem rebelião contra Deus. Agora, ceder ao pecado e cometer o ato pecaminoso transgride assim a lei de Deus. Isto sim nos alieneia do Senhor e nos torna culpados diante dele. Somos responsabilizados pelos nossos próprios pecados. Olha o que o Tratado de Teologia diz. O Tratado de Teologia Adventista diz que nós somos responsabilizados pelo nosso pecado. Ou seja, ceder à tentação, somos responsabilizados. Causa totalmente uma transgressão diante de Deus. Se você perceber que no período do dilúvio, no período quando Deus viu que a geração ia má, a geração estava com a tendência pecaminosa, mas dentro da tendência eles cediam facilmente às práticas pecaminosas. E se você perceber uma coisa bem interessante, quando nós analisamos, né, alguns textos do Espírito de Profecia, e um dos textos do Espírito de Profecia é a questão sobre a vida de Enoque. Enoque viveu naquele período daquela geração. E aqui diz em Mensagens Escolhidas, diz assim que o sermão pregado por Enoque em sua transladação para o céu era argumentos convincentes para todos os que viviam em seu tempo. Argumento que Matusalém, Noé, poderia usar com poder para mostrar que os justos podiam ser transladados. Ou seja, a transladação de Enoque para o céu era um sermão diante daquelas pessoas que, se elas deixassem o pecado e se voltassem para Deus e fossem obedientes, andassem com Deus como Noé e os demais, eles seriam transladados. Outro ponto bem interessante. Cristo em guerra nos dias de Noé. Se você perceber que o próprio Cristo estava em guerra, e é uma guerra espiritual, uma guerra de adoração. E no livro Grande Conflito, e também na revista Livre Helds, diz que para este propósito o Filho de Deus foi manifestado para que pudesse destruir as obras do diabo. Cristo estava envolvido nesta guerra nos dias de Noé. Foi sua voz que falou aos habitantes do mundo antigo em mensagem de advertência e reprovação, e o convite ele concedeu às pessoas um tempo de graça de 120 anos, período em que eles poderiam ter se arrependido, mas
eles preferiram os enganos de Satanás e pereceram nas águas do dilúvio. Uma coisa que eu digo para você, todas essas pessoas que você viram nos vídeos, nas fotos, se não se entregou verdadeiramente a Cristo, estão perdidas para sempre. Pessoas, não vou falar bandidos aqui, mas vou falar seres humanos, independente da decisão que ele tomou em sua vida, independente do caminho que ele escolheu, Deus o ama. A palavra de Deus diz que ele não se satisfaz na morte do iníquo. O que é que nós temos que entender? Que as decisões dos nossos caminhos nos traz uma consequência real e eterna. E por isso que nós temos que entender que cada vez que nós falamos, que nós tomamos decisões para seguir caminhos errôneos diante de Deus, como o caminho da sexualidade, o caminho das drogas, o caminho que gera uma separação, todo tipo de pecado que são praticados na sociedade, no mundo, gera uma separação diante de Deus. Entenda um ponto bem interessante que o Tratado de Teologia falou. Nós já temos por herança uma separação, que é a nossa tendência. Nós não conseguimos ver a Deus face a face. Agora, quando nós cedemos ao pecado, pelo desejo pecaminoso que há, pela proporção para pecar, nós alimentamos cada vez mais o nosso coração mau. E há muitos pastores, membros, anciões, que dizem, não, continuaremos pecando, praticando práticas pecaminosas até a volta do Senhor Jesus. Uma coisa é certa, permaneceremos com a nossa natureza até a volta do Senhor Jesus. Agora, as nossas decisões para praticar pecados devem ser subjugadas sobre a cruz. Devemos nos arrepender do adultério, da fornicação, da mentira, do falso testemunho. Tudo isso devemos nos arrepender e não praticar. Quando nós vencemos o pecado da fornicação, nós estamos vencendo por meio do sangue de Cristo. É essa a vitória sobre o pecado. A vitória sobre o pecado, meus irmãos, não é aquela vitória sobre aquilo que eu ainda não sei. Agora, a própria lição da Escola Sabatina falou que Deus, ele abomina o pecado. Não, mas Deus abomina o pecado, mas ama o pecador. Deus ama o pecador, não o pecadeiro. Aquele que peca todos os dias, que gosta de ceder às tentações porque quer. Entenda uma coisa. E uma das coisas que a gente tem que entender aqui também é que as pessoas estavam entretidas nos seus entretenimentos da vida e foram deixadas, foram esquecidas no vale do esquecimento. Não porque Deus não amava elas, não porque Deus não quis salvar, porque Deus deu 120 anos de oportunidade. Quanto tempo Deus deu a você hoje? Será 80? 20, 30, 40? Não sei. Deus sabe quantos anos Ele te deu. E se hoje você morrer, qual será o seu destino eterno? Às vezes nós temos que parar para pensar, refletir, ter um toque de realidade, não com a vida física, financeira, mas com a vida futura, a vida eterna. De qual lado nós estamos? Eu quero abrir aqui no livro de São Mateus, aqui no capítulo 24 de São Mateus, para você perceber que a geração atual está na mesma degradação do tempo passado. Os mesmos pecados que separaram aquela geração de Deus e que foram destruídos pelo dilúvio, são os mesmos pecados
que separa essa geração moderna de Deus e separa eles para a destruição eterna. Aqui em Mateus 24 diz, né? Mas naquele dia, ora nenhum homem sabe, nem os anjos dos céus, mas unicamente o Pai. Jesus falou quando ele estava aqui como filho. Jesus falou quando ele estava aqui em carne. Ele não sabia, porque Jesus ele não usou seu poder para se beneficiar a si próprio. Ele disse, eu não sei o momento da minha vinda. Nem os anjos sabem quando eu vou voltar. Mas unicamente Deus, o Pai, sabe qual é o momento certo. Mas, quando Cristo foi assunto ao céu, foi revelado a ele aquilo que ele deveria fazer. No verso 37 de Mateus 24 diz, e como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, olha aí, preste atenção, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Preste bem atenção, que não é pecado comer, beber, vamos botar, alimentos saudáveis. Mas quando aquilo gera uma comudice, gera um acômodo, gera, você não quer sair do conforto da sua casa, você não quer ter um toque de realidade, você não liga para aquilo que Deus prometeu, as bem-aventuranças que Deus prometeu para aqueles que são fiéis. Quando você coloca o seu casamento, uma comida, um tipo de alimento mais importante do que aquilo que Deus te prometeu, quando você leva a sua atenção somente para as coisas naturais da vida, e você começa agora a se esquecer das promessas de Deus. Deus prometeu uma casa no céu. Deus prometeu um lar no céu. E quando nós começamos a se esquecer daquilo, nós começamos a nos apegar nessas, como disse, modernas. Era dessa forma que os habitantes daquele período estavam envolvidos nos seus dias a dias, seus trabalhos, nas suas comedices, nas suas bebedices, nos seus casamentos, casavam-se e davam outros a casamento. Até o momento que Noé entrou na arca. Interessante que Noé entrou na arca, se passaram 7 dias. No primeiro dia, não choveu. No segundo dia, no terceiro, no quarto, no quinto, no sexto. E quando terminou o 7º dia, começaram os céus a se fechar. E muitos daqueles que estavam acomodados na sua vida cotidiana zombavam do lado de fora, porque Noé estava trancado há 7 dias, e agora que começou uma neblina, lembrando que naquela época não chovia, somente o orvalho do céu que caía à noite, e agora eles começam a perceber que as nuvens se formam. Agora eles conseguem perceber que água cai do céu. Agora eles sentem um forte tremor de terra e as fontes das águas se abrem. E agora eles têm tanta água aos seus arredores que a própria mensageira do Senhor diz que eles tentam fugir através dos montes. Até os montes mais altos foram cobertos pela água. Quando você vê essas serras, esses montes, a região de Minas Gerais, região do norte, nordeste, em todo o continente, todo o planeta, quando você vê a deformação de monte, de rochas, de rochedos, há um fato real, gera uma impressão real daquilo que aconteceu no período do Gênesis, na destruição de todas aquelas gerações no mundo todo. Alguns pastores, astrólogos, dizem que não, foi local, foi só naquele local do Oriente. Não, a Bíblia, o próprio Deus diz que foi global, foi
todo o globo engolido por água. Só que aqui diz também, e não souberam até que veio o dilúvio, e os levou, e a todos assim, assim também será a vinda do Filho do Homem. Quando Jesus estiver perto para abrir os céus, muitos estarão acomodados, principalmente o seu povo, que deveriam estar pregando as 3 mensagens angelicais: a justiça, a obediência e o arrependimento. As 3 mensagens angélicas falam sobre isso, irmãos. Só que o seu povo está acomodado, preocupado em comemorações mundanas, preocupado em sua vida cotidiana, comendo, bebendo, casando, dando-se em casamento, e eles não sabem o momento em que Cristo vai voltar. Eles não sabem o momento quando ele aparecer nas nuvens dos céus. Como diz a própria mensageira do Senhor em primeiros escritos, os ímpios ouvem a voz de Deus como se fosse um barulho de vários trovões, mas os remanescentes ouvem a voz do Senhor, uma voz melodiosa, uma voz bonita, uma voz que a mente do ser humano não consegue descrever essa voz. Só que aqueles que não estão selados julgarão ser um trovão batendo para lá e para cá. Meus irmãos, devemos nos arrepender enquanto há tempo. Nós devemos nos arrepender. Aqui diz, Cristo declara que existirá idêntica incredulidade no tocante à sua segunda vinda, como os acontecimentos contemporâneos de Noé não conheceram. Os habitantes contemporâneos de Noé não conheceram. Até que veio o dilúvio e os levou, e todos assim. Também será na vinda do Filho do Homem, as palavras do próprio Salvador disse. A vinda do Filho do Homem, quando professa o povo de Deus, se estiver unido com o mundo, vivendo como vivem os do mundo, e com eles gozando de prazeres proibidos, quando o lixo do mundo se torna o luxo da igreja, quando os sinos para casamento estiverem a tocar e todos olham para um futuro esperando muitos anos de prosperidade temporal, subitamente, então, como dos céus, fulgará o relâmpago e virá o fim de suas resplendentes visões e esperanças ilusioras ou iludidas. As pessoas dizem, muitos pregadores que não têm compromisso com a palavra, dizem assim, não, independente de qualquer coisa, Jesus vai voltar. Jesus só vai voltar quando o evangelho pregar. A confiabilidade da Bíblia é única. Mateus 24:14. E este evangelho do reino será pregado a todo mundo. Então virá o fim. É quando o evangelho verdadeiro for pregado a todo mundo. Não é qualquer evangelho, irmão. Pense bem, você que está me assistindo. Não é qualquer mensagem. Não é essas mensaginhas sem sal. Não é as mensaginhas misturadas com água com açúcar. Não. É as mensagens que falam sobre arrependimento, que chacoalha a igreja. É mensagem que você tem que se segurar no banco para não cair. É a mensagem de justiça pela fé por meio do sacrifício de Cristo e obediência aos mandamentos de Deus. É uma mensagem que a própria Bíblia diz que ela é o evangelho eterno. Em Apocalipse 14 diz que eu vi um anjo vindo do céu, ou seja, um anjo voando do céu, um anjo voando pelo meio do céu, em direção à terra.
A mensagem ela é divina, ela não é terrestre. Existem milhões e milhões de pastores pregando aí qualquer tipo de evangelho. As pessoas acham que são qualquer tipo de evangelho que vai ser pregado no final do tempo. Não. É somente esse evangelho. E quando este evangelho for pregado, aí nós iremos perceber, irmãos, que nós caminhamos para um caminho de destruição. Porque quando esse evangelho for pregado, quem está selado, continuará selado. Quem está perdido, continuará perdido. Nosso último texto aqui, para nós encerrarmos a nossa pequena mensagem. Aqui na meditação Maranata, 1º de novembro, diz que e os anjos, os que não guardaram seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado sobre as trevas e algemas eternas para o juízo do grande dia do Senhor. Ou seja, do grande dia do Senhor. Ao povo de Deus, o cativeiro de Satanás trará alegria e júbilo, diz o profeta. Acontecerá que no dia em que Deus vier a dar descanso do teu trabalho e do teu tremor e da dura servidão com que te fizera servir, então proferirás este dito contra o rei da Babilônia, representando aqui Satanás, e dirás como cessou o opressor, já quebrantou o Senhor o bastão dos ímpios, o cedro dos dominadores, aquele que fere os povos com furor, com praga incessante, o que com ira dominava as nações, agora é perseguido sem que alguém possa impedir. Todo ímpio, Satanás e seus anjos serão totalmente destruídos. E a maldade será totalmente aniquilada diante de Deus. Como diz Apocalipse 21, verso 4. Não haverá luto, não haverá pranto, não haverá choro, não haverá dor. Porque todas as coisas são passadas. O mundo ao qual era carregado de pecado foi totalmente purificado. Não existe mais isso. Deus purificou a terra. Por isso que eu convido a você, eu faço um apelo a você. Arrependa-se hoje dos seus pecados. Aceite o Senhor Jesus como o único Senhor da sua vida. E creia na volta do Senhor Jesus, meu irmão e minha irmã. Creia. Não deixe para amanhã, para depois. Não deixe para daqui a 1 hora. Não, creia, aceite. Sirva, seja obediente ao Deus. É isso que Deus pede. Neste momento eu desejo um feliz sábado a cada um de vocês e reflita sobre aquilo que Deus pediu. Aceite como único Salvador. Todo aquele que crê e for batizado, esse será salvo. Oremos. Graças te damos ao Pai por todo o privilégio. Pedimos, Senhor, sabedoria e discernimento espiritual. É o que nós te pedimos, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Fica com Deus, meus irmãos, e a paz do Senhor Jesus em cada coração.